Talvez tenha sido, não diria que bem ou mal, mas foi tão trabalhada a questão, por exemplo, religiosa nas tribos e talvez um tema como esse não tenha sido articulado, né? Doutor Marcos Junito. Um outro ponto que chama a atenção, e você inclusive começou a enunciar na questão anterior, diz respeito a essa realidade tão século XXI que a gente tem vivido, que é a realidade do chamado estado de exceção. Um modelo onde, diante de ameaças, diante de situações de crise, a resposta estatal oferecida ela é feita à margem do direito. Aqui usando realmente o termo, a expressão estado de exceção, na acepção concebida por Carl Schmitt, lá na década de 1920. Se a gente olha a história mundial recente dessa última década, principalmente no pós-11 de setembro, vamos perceber que há uma série de ameaças pairando sobre as coletividades em diversos cantos do mundo, seja a ameaça terrorista para os norte-americanos, seja a questão da criminalidade, da violência urbana, o narcotráfico, as crises econômicas, sempre colocando as conquistas sociais em xeque, sempre funcionando como uma justificativa para que conquistas sociais, direitos básicos já consolidados, sejam afastados, sejam postos de lado, vistos às vezes até mesmo como um problema, como uma dificuldade para viabilizar uma reação adequada por parte do Estado diante dessas ameaças que se colocam. Se a gente olha o noticiário policial de um jornal de um grande centro, como o do Rio de São Paulo, a forma como o embate à violência urbana é apresentada é uma forma totalmente despersonificada. A polícia invadiu a comunidade e matou 5 traficantes. Ponto, assunto encerrado. Não há um problema, não há uma preocupação sequer do jornalista saber quem era o nome daqueles infelizes que morreram. Quem dirá se eram mesmo traficantes? Isso não é um problema. Se é traficante, está justificado a invasão, está justificado o assassinato, está justificado qualquer espécie de violência estatal contra o cidadão, que nesse caso deixou de ser cidadão, na medida que ele foi inserido dentro desse rótulo. Então, diante de um cenário como esse, que se constrói e se consolida, não é de hoje também, como mencionei, a expressão estado de exceção, ela está longe de ser nova, já tem quase um século consolidada na doutrina, mas que se radicaliza, digamos assim, nessa última década. Como é que fica esse processo de construção de direitos que você trabalha, que você mostra pelo menos uma parcela desse processo focado na questão indígena? Como é que fica esse processo de construção de direitos diante de um cenário onde a realidade que se coloca é exatamente o oposto, a desconstrução de direitos, a desconstrução dos sistemas de proteção às pessoas que se montaram, que foram montados ao longo das últimas décadas? Certo, Marcos, sem dúvida, são todas questões interligadas que você traz e são extremamente relevantes para o argumento da minha tese, porque justamente aí a gente entra numa discussão entre civilização e barbárie muito curiosa, né? Porque esses discursos de ódio que você bem trouxe, que é essa reação ao diferente, esse diferente muitas vezes é o chamado bandido, né? Que tem essa peculiaridade, né? Quem julgou né, os atos dessa pessoa para, né, que na televisão a gente já possa saber, né, que de repente 10 pessoas foram mortas, mas eram todos bandidos, então está tudo bem. Né? Há uma questão visceral aí, uma questão emocional, né, e que remete muito ao constitucionalismo do Carl Schmitt mesmo, né, da questão da relação entre amigo e inimigo. Né, e de um determinado governo, um Estado forte, ter que fomentar um outro inimigo para promover a coesão social nessa leitura. Né? Mas com o argumento de levar a civilização. Mas é uma civilização que se apresenta contra a barbárie e ela própria nada civilizada. Né? Ela própria apelando justamente àqueles sentimentos mais primitivos, né, que dizem respeito a esse constitucionalismo tradicional, etnocêntrico. Né? Nós somos um povo, nós somos um ethos, um modo de ser e viver, um conjunto de crenças que nada tem de racionais. E para uma teoria como essa, inclusive, não tem que ter de racionais mesmo, não. Né? Mas é curioso, como esse é um discurso que se apresenta contra a suposta irracionalidade de minorias étnicas. Né? Então, sob o argumento de levar a civilização
digamos assim, para os não civilizados indígenas, nós apelamos aos nossos preconceitos, aos nossos usos, costumes e tradições não refletidos, né? Pelo menos há esse risco, e é o que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, com o recrudescimento de uma, né, de uma direita xenofóbica, digamos assim, né, dos conservadores religiosos. Então, né, a relação entre racionalidade, direitos, usos, costumes e tradições, ethos, quem nós somos, nossas crenças, ela se dá dos dois lados. Né? E eu acredito que o caminho é esse que você apontou mesmo. A gente tem que denunciar, digamos assim, né, o que há de irracional, né, no discurso supostamente civilizador. Né? E como você bem disse, para isso nós não precisamos ir para uma aldeia indígena isolada no Amazonas. Isso está na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Nas favelas que nos cercam, na postura da polícia, enfim, está entre nós. Bem, eu quero aqui agradecer a participação, a presença e por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do Academia, o Dr. Marcos Firmino Santiago, bem como também a Janaína Penalva. Muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa. E, claro, parabenizar e agradecer ao Dr. Guilherme Scott por ter apresentado aqui seu trabalho no Academia de hoje. Lembro que você também pode participar do programa enviando o tema para que você possa participar aqui para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. Bom, você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Joaquim Nabuco, diplomata, político, historiador, jurista e jornalista. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em Recife em agosto de 1849. Estudou Humanidades no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, bacharelando-se em Letras. Depois seguiu para São Paulo, onde fez os 3 primeiros anos de Direito. Formou-se em Recife e logo entrou para o serviço diplomático como adido de primeira classe em Londres e depois em Washington. No Brasil, como deputado, iniciou a campanha em favor da abolição da escravatura. Em 1883, em Londres, publicou O Abolicionismo, considerado seu principal livro, e Minha Formação, destacada como uma importante obra de memórias, ao descrever o paradoxo de quem foi educado por uma família escravocrata, mas optou pela luta em favor dos escravos. Além de diplomata, político, historiador, jurista e jornalista, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 1910, em Washington. Seu corpo foi conduzido em ato solene para o cemitério da capital norte-americana e depois trasladado para o Brasil. Do Rio de Janeiro, foi transportado para sua cidade natal. O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Obrigado e até o próximo programa.